Não deixe o que é urgente tomar o lugar daquilo que é importante na sua vida. Essa é uma frase de Charles Spurgeon. E realmente, aquilo que é importante na nossa vida é a presença de Deus e a nossa família. Por isso, reúna-se agora com a sua família e vamos passar esse tempo na presença de Deus, o Deus que é maravilhoso, o Deus que é soberano. E nos diz assim lá em Salmos 23, no verso 6, bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo sempre, diz o salmista. Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor estão sobre a sua vida e que você tenha o prazer de estar na casa do Senhor, que aqui representa a presença de Deus. Então, fique aqui conosco nessa quarta viva. Filipenses 2, do verso 5 ao 11, nos diz assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação a ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. O nome de Jesus é poderoso, o nome de Jesus é lindo, é o único nome digno de exaltação, digno de louvor. Então eu te convido agora, mesmo aí na sua casa, durante essa canção, a abrir o seu coração em louvor a esse Deus maravilhoso que mandou o seu Filho Jesus, Jesus Cristo, nosso Salvador. Creia, nesse nome há poder. De tua glória, Cristo em ti se revelou. Ó, quão lindo esse nome é! Ó, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus, meu Rei. Ó, quão lindo esse nome é! Maior que
queridos irmãos, louvamos a Deus porque uma vez mais estamos conectados, ligados para, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nossa esperança, compartilharmos a sua palavra, os seus ensinos, que entendemos e cremos, edificam, renovam e fortalecem. Eu gostaria de, nesta oportunidade, refletir sobre as verdades contidas no capítulo 8 do livro de Neemias, texto que nos fala da renovação espiritual que aconteceu na vida do povo de Israel, na vida daqueles que haviam voltado do cativeiro. Vamos ler o texto que está em Neemias, capítulo 8, onde leremos do versículo 1 ao versículo 8. Ouçamos o texto. Todo o povo juntou-se como se fosse um só homem na praça, em frente da porta das águas. Pediram ao escriba Esdras que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor dera a Israel. Assim, no dia 1º do 7º mês, o sacerdote Esdras trouxe a lei diante da Assembleia, que era constituída de homens e mulheres e de todos que podiam entender. Ele a leu em voz alta, desde o raiar da manhã até o meio-dia, de frente para a praça, em frente da porta das águas, na presença dos homens, mulheres e de outros que podiam entender. E todo o povo ouvia com atenção a leitura do livro da lei. O escriba Esdras estava numa plataforma elevada de madeira, construída para a ocasião. Ao seu lado, à direita, estavam Matitias, Sema, Anaías, Urias, Ilquias e Maacéias. E à esquerda estavam Pedaías, Misael, Malquias, Rassum, Asbadana, Zacarias e Mesulão. Esdras abriu o livro diante de todo o povo, e Ige podia vê-lo, pois ele estava no lugar mais alto. E quando abriu o livro, o povo todo se levantou. Esdras louvou o Senhor, o grande Deus, e todo o povo ergueu as mãos e respondeu: Amém, Amém. Então eles adoraram o Senhor, prostrados, rosto em terra. Os levitas, Jesua, Bani, Serebias, Jami, Acude, Sebetai, Rodias, Maacéias, Quelitas, Azarias, Josabade, Hanã e Pelaías instruíram o povo na lei, e todos permaneciam ali. Leram o livro da lei de Deus, interpretando-o e explicando-o, a fim de que todo o povo entendesse o que estava sendo lido. A palavra de Deus, como todos nós sabemos, é um instrumento de renovação espiritual. A palavra de Deus é também um instrumento de edificação. Somos edificados por meio dela. Somos renovados por meio dela. E podemos afirmar, sem medo de errar, até porque a história da igreja confirma isso, que não há renovação espiritual, não há uma verdadeira transformação de vida sem a palavra de Deus. Ela é o fundamento, ela é a base, é o alicerce no qual se
fundamenta as mudanças, as transformações que o ser humano precisa experimentar. Essa verdade, queridos, está claramente ensinada na Bíblia em muitas ocasiões históricas. Não foram poucos os momentos em que o povo de Israel experimentou transformações, mudanças. Momentos nos quais eles foram impactados, sacudidos mesmo, despertos. E esses momentos foram antecedidos pelo reencontro com a lei de Deus, pelo reencontro com a palavra de Deus. É exatamente acerca disto que o texto que lemos nos fala. Ele nos fala de um povo que depois de anos e anos de experiência de escárnio, sofrimento e zombaria, e eles eram continuamente objetos deste escárnio e zombaria dos seus vizinhos. Isso acontecia porque os muros de Israel estavam destruídos, as portas daquela cidade estavam abertas. Aquele povo estava então exposto à má vontade, à violência dos seus inimigos. Isso aconteceu até o dia em que Deus chamou um dos seus servos, chamado Neemias. Neemias era copeiro do rei da Pérsia, desfrutando de uma posição privilegiada, mas aprove a Deus chamá-lo e dar a ele uma missão que aparentemente parecia ser uma missão impossível. A missão de liderar a reconstrução dos muros de Jerusalém. Como fazer aquilo em meio a um ambiente marcado pela desolação, pela tristeza, pelo desânimo? Os israelitas estavam exatamente assim, envergonhados, enfraquecidos, desanimados e sem esperança. Como fazer aquela obra tendo ao seu redor inimigos que naturalmente haveriam de conspirar contra todo o esforço que fosse feito naquela direção ou com aquele propósito? Como fazer aquilo? Como realizar aquela obra? Mas a Bíblia diz que Deus usa líderes improváveis para obras aparentemente improváveis, impossíveis de serem realizadas. E Deus usou Neemias. E a Bíblia diz que em 52 dias, o muro que estivera destruído por
dezenas e dezenas de anos, foi reedificado, foi reconstruído, as portas foram colocadas, e agora o povo podia alegrar-se no interior daquela cidade, e não apenas alegrar-se, mas se dar conta de que Deus os amava, de que Deus estava interessado neles, de que Deus os ajudara, de que aquela obra fora realizada por causa da graça, da misericórdia e do poder de Deus. Os muros estavam edificados, as portas estavam colocadas, mas agora o povo precisava experimentar uma outra obra. Havia necessidade de uma nova construção. Era a construção da própria vida. A construção da própria vida espiritual. Durante anos e anos, eles se afastaram de Deus. Eles se alienaram do seu Criador, do seu sustentador, daquele que, através de Abraão, os havia chamado, comissionado e privilegiado com revelações e revelações especiais de si mesmo. Por vários e vários anos, aquele povo se esquecera de Deus, voltaram as costas para Deus e por isso mesmo experimentaram todo aquele sofrimento. Mas agora, Deus vai usar Neemias e Esdras, vai usar outros líderes religiosos levitas para recomeçarem a reconstrução espiritual daquele povo. E a reconstrução espiritual deveria fundamentar-se no reencontro com a sua palavra. É exatamente isto que o texto nos diz. E ao ler este texto, nós descobrimos pelo menos 4 verdades em torno das quais nós queremos trazer, então, ou fazer a nossa meditação. A primeira verdade que nós queríamos salientar é que a palavra de Deus edifica, renova, fortalece aquele que se dispõe a ouvi-la. Foi exatamente isso que aconteceu com o povo. Durante anos e anos, eles como que haviam fechado os ouvidos para a palavra de Deus. Os profetas lhes haviam falado, ensinado, mas eles endureceram o coração e fizeram ouvidos moucos. Eles não quiseram ouvir. Eles não quiseram obedecer. A palavra de Deus parecia não ser mais importante para aquela gente. Mas agora, algo inusitado acontece. É aquele povo que toma a iniciativa de pedir a Neemias, a Esdras, que leiam a lei do Senhor.
Leiam-na para nós. Nós queremos ouvi-la. Nós estamos sedentos. Precisamos alimentar a nossa alma, a nossa mente, o nosso coração, o nosso ser. Nós estamos precisando nortear a nossa vida, as nossas ações, as nossas atitudes pela palavra de Deus. Então, leiam para nós. A primeira coisa, então, que essa história nos ensina é que a palavra de Deus renova, edifica, fortalece, anima, encoraja aquele que se dispõe a ouvi-la. Aqueles que abrem a sua mente, o seu coração, para receber de bom grado, com alegria e com santa expectativa as porções da palavra de Deus. Vale lembrar daquilo que o salmista nos diz, quando afirma que ele havia escondido a palavra de Deus no seu coração para não pecar contra Deus. Vale apenas a gente lembrar dele quando afirma que a sua palavra era lâmpada para os seus pés, que a palavra de Deus era lâmpada para os seus pés e luz para o seu caminho. A palavra de Deus continua sendo exatamente isto. Ela continua sendo a bússola de Deus. Ela continua sendo a luz que nós precisamos. Ela continua sendo tudo aquilo que o servo de Deus, que o ser humano precisa conhecer. E para conhecer, precisa ouvir. Mas o texto diz também, queridos meus, que a palavra de Deus renova e edifica aqueles que reconhecem a presença e a majestade de Deus. Aqueles que reconhecem a presença e a majestade de Deus. Quem é o autor da Bíblia? É o autor primário da Bíblia. A própria Bíblia diz, e deixa claro para todos nós, que ela não foi escrita por homens, os seus pensamentos, melhor dizendo, aquilo que nela está não proveio da mente dos homens, mas a palavra de Deus veio do próprio Deus. Foram homens, sim, inspirados. Foram homens, sim, orientados. Foram homens, sim, direcionados pelo Espírito de Deus que, então, a escreveram. Não foi homens que escreveram de si mesmos, fundamentados nas suas próprias ideias e descobertas. Não foram homens que se fundamentaram nas suas convicções, mas foram homens que se deixaram usar pelo Espírito de Deus e então transmitiram de maneira fidedigna os seus ensinos. Irmãos meus, amigos meus, quando nós lemos a Bíblia, nós devemos ter esta visão, esse entendimento. Estamos lendo, ouvindo
a palavra de um Deus grandioso, de um Deus majestoso, em verdade do único Deus. E uma vez mais vemos isto ilustrado na atitude do povo. Uma atitude reverente. Quando aqueles líderes religiosos abriram o rolo em que estava escrito a lei de Deus, ou escrita a lei de Deus, o povo fica de pé. O povo fica de pé, reverenciando não a Neemias, não a Esdras, mas ao Deus que lhes falaria. E o povo participa. O povo ouve, mas de antemão há o desejo de dizer amém, de participar, de reconhecer a veracidade da palavra de Deus, porque quando nós dizemos amém, nós estamos confirmando, amém, isto é verdade. É aquele povo que se coloca diante de um Deus grandioso. E é tão maravilhoso, então, a gente pensar, queridos meus, que esse Deus que habita nos altos céus, esse Deus que está cercado por milhares e milhares e milhares de anjos, que noite e dia é louvado, é glorificado por eles, é um Deus também que se faz presente entre nós. É um Deus também que em sua infinita misericórdia fala a cada um de nós e fala através da sua palavra. Mas há um outro aspecto que vale a pena a gente salientar. É que essa palavra que é lida, esse Deus que deve ser reverenciado, essa palavra também precisa ser compreendida, entendida. Há em nossos dias muitas pessoas que dizem que não leem a Bíblia porque a consideram um livro confuso, um livro difícil de ser entendido e compreendido. E esta, naturalmente, é uma noção falsa, enganosa. A Bíblia não é confusa, mas a Bíblia é muito simples. Ela não fala tudo aquilo que nós queremos saber. Ela não responde todas as nossas perguntas ou perguntas que o ser humano possa fazer a ela. Ela nos diz aquilo que nós precisamos saber. Ela responde as perguntas que são essenciais, que são básicas e que vão, de fato, fazer diferença em nossa vida. Então, a Bíblia é um livro pertinente, é relevante, é necessário. Porque ela vai dizer aquilo que eu, aquilo que você, aquilo que nós, enquanto criaturas humanas, enquanto seres humanos, precisamos conhecer, precisamos saber acerca de Deus, em primeiro lugar, acerca de nós mesmos, acerca do mundo, acerca da vida além túmulo, acerca da maneira como nós devemos e precisamos servir a Deus, adorar a Deus. Ela vai dizer tudo isto, o que não é pouco, mas ela vai dizer de maneira simples. É pensando nisto, queridos, que o texto diz que aquele povo queria não apenas ouvir a palavra de Deus, mas queria entendê-lo. E Deus, então, vai se valer dos levitas para explicar a palavra de Deus, para ajudar aquelas pessoas a entenderem-na.
E o texto diz que, à medida que eles iam lendo, iam explicando, e as pessoas iam compreendendo, e as pessoas iam entendendo, e naturalmente, queridos meus, os olhos espirituais daquelas pessoas iam sendo abertas, a sensibilidade daquelas pessoas iam sendo tocadas, e aquelas pessoas, então, agora iam se dando conta da grandeza do Deus eterno, da grandeza da sua palavra, dos seus propósitos. Deus fala aos nossos corações, e eu gostaria de, nesse momento, incentivar você a lê-la, a examiná-la por si mesmo. E se você, antes de ler a Bíblia, pedir a Deus que, através do seu Espírito, o ajude a compreender. Se você se colocar diante de Deus como alguém que quer conhecer mais acerca dele, mais acerca das suas palavras, esteja certo, você vai entender, você vai compreender. Seja você uma pessoa religiosa ou não, seja você alguém que está acostumado a participar dos cultos evangélicos ou não, você, graças à ação iluminadora do Divino Espírito, poderá entender a palavra de Deus. Mas, se houver alguma coisa que você ainda não foi capaz de entender completamente, Deus, através dos seus servos, há de ajudá-lo a compreender. E a sua vida será ricamente abençoada. Finalizo esta palavra dizendo que a palavra de Deus renova e edifica quando os seus preceitos são colocados em prática. A Bíblia não é um livro de teorias. Não. A Bíblia é um livro de preceitos. É um livro de orientações, de ensinos que devem ser aplicados à nossa vivência. A Bíblia não apenas fala de amor, mas ela diz que nós devemos nos amar uns aos outros. A Bíblia não apenas fala de adoração, mas ela diz que nós devemos adorar a Deus. Ela não apenas fala de serviço, mas ela diz que nós devemos servir a Deus. Ela não apenas fala de fé, mas ela diz que nós devemos colocar a nossa fé, a nossa esperança em Deus. Então a Bíblia é um livro que nos concita a prática, a experimentação. É um livro que nos convida a ter uma vida realmente marcada pela experiência com Deus. Isso aconteceu na vida daquele povo. No momento em que eles ouviram a palavra de Deus, diz o texto, eles começaram a chorar. Chorar por quê? Porque eles se deram conta do quanto eles haviam pecado, do quanto eles haviam entristecido a Deus. Mas a Bíblia diz, e louvado seja Deus, porque assim é. Jesus ensinou que aqueles que choram, que reconhecem os seus pecados, eles serão consolados. E aquele povo foi consolado pelas palavras de Neemias e Esdras. Mas depois daquele choro, Neemias diz: alegrai-vos, alegrem-se,
porque a alegria do Senhor é a nossa força. O choro, muitas vezes, é resultado do reconhecimento dos nossos erros e pecados. E se nós chegamos a esse ponto, o que nós devemos fazer é confessá-lo, é rejeitá-lo. Mas se houve o reconhecimento, se houve a confissão, se houve a rejeição, de imediato também haverá o quê? O perdão de Deus. E o recebimento do perdão de Deus é o motivo, é o grande motivo da nossa alegria. A alegria do Senhor é a nossa força. A palavra de Deus, ela faz exatamente isso. Ela nos traz a alegria do céu, a alegria de Deus. Então, amado ouvinte, amado irmão, creio que chegou a hora de nós nos voltarmos para a palavra, de por nós mesmos examinarmos, de nos ativarmos no sentido de cumpri-la, de colocá-la em prática. Mercê da graça de Deus, a desfrutar das bênçãos que Ele tem para nós, especialmente da bênção de vivermos em conformidade com a sua vontade. Que, para tanto, o Senhor Deus continue nos abençoando. Volte-se para a palavra de Deus e passe a ouvi-la. Passe a magnificar o Deus da palavra. Passe a aplicá-la à sua vida. Para tanto nós pedimos a graça de Deus. Amém e amém.